hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Tentei unir vários pontos que acho que têm vindo a afetar as mulheres. Podem sentar, estejam à vontade. Que têm vindo a nos afetar diariamente como mulheres, porque ser mulher é uma coisa difícil. Espero conseguir falar sobre tudo. Obviamente não consigo aprofundar sobre tudo. Existe muito o que se falar. Mas espero que em Deus que me ajude a atribuir as ferramentas necessárias. Amém. E trazer a psicologia à luz da Bíblia, assim como foi lido. Porque uma coisa é verdade, só existe psicólogo porque Deus o fez. Porque Deus capacitou os humanos a saberem a psicologia. Porque se não fosse Deus, eu não era nada. É verdade. É preciso existir o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E é esse Deus que eu sigo, que é muito maior do que eu. Tem coisas que nós psicólogos não conseguimos resolver. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que Deus ele consegue resolver. Porque lá no princípio de tudo não existiam psicólogos, pois não. Era Adão, Eva, um jardim, Deus. Isso foi uma pregação que eu trouxe lá na igreja. Era tudo simples. E a única coisa que existia era o contato de Deus e os humanos. Mais nada. Era tão simples quanto isso. E o Deus que existia naquele jardim ainda existe hoje. E nós fomos feitos com um propósito. Nós precisamos buscar esse propósito. Enquanto estávamos aqui adorando a Deus, eu lembrei-me acho que é do livro A Terceira Carta de João. Exatamente. Onde o apóstolo João ele escreve a igreja de Éfeso. E eu lembrei de um elogio que ele faz a Gaio. E ele começa por dizer: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Neste momento, quando ele fala isso, eu estive aqui a meditar o quão é importante estarmos bem. Porque às vezes nós estamos aqui, nós sentimos, nossa, eu oro muito, eu sigo a palavra de Deus, eu faço tudo direito, mas por que a minha vida está assim? E então eu entendo que eu sou corpo, eu também sou alma e eu também sou espírito. Tudo precisa estar alinhado. Aleluia. O meu corpo ele precisa estar bem, assim como a minha alma e o meu espírito estão bem. Se alguma coisa falha, aí vem a tristeza. Mas também nós precisamos entender. E eu trouxe aqui algumas imagens que eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, não se assustem. Que é para todos conseguirem perceber o que é a depressão. É uma palavra que hoje em dia está todo mundo falando. Mas, a nível do nosso corpo, o que é? Será que vocês já pararam para entender o que é a depressão? O que faz um corpo depressivo? O que faz virem as doenças que são causadas por causa da depressão? Porque é importante. E quando ele fala isso aqui, toca no meu coração a perceber a importância que hoje a psicologia dá. Porque é isso que a psicologia espera, que tudo esteja bem. Não é só uma parte da nossa vida, é o todo. E nós, como cristãos, percebemos que vai muito além de só o corpo. A psicologia só trabalha o corpo e a alma. É o corpo e a mente. Mas nós sabemos que vai muito além. É corpo, alma e espírito. Tudo precisa ir bem. E por que estarem mal? Hoje, vivemos dias em que nós mulheres estamos emocionalmente cansadas. Continuamos a sorrir, mas por dentro estamos destruídas. Nós temos que cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos, ir trabalhar, a quem trabalha, cuidar do nosso casamento, do nosso marido, que muitas vezes, inclusive, é até difícil, cabeça dura, por vezes, infelizmente, ainda não aceitou a Cristo. Acontece, tem pessoas na igreja que têm maridos que não são cristãos. Assim também como há homens cuja mulher não é cristã. E quando a alma adoece, a nossa alma adoece, o nosso cérebro, a nossa mente adoece, tudo começa a ser afetado. O pensamento, as emoções, os relacionamentos, a fé, inclusive, começamos a fraquejar. O corpo começa a mostrar sinais. As palavras que saem da nossa boca também acabam por vezes a ser torpes, de causar feridas em outras pessoas. E quando falamos de ansiedade e depressão, não estamos a falar aqui de uma frescura, de um drama.
ou de algo que falta a Deus. Muitas pessoas acham que as pessoas que têm ansiedade, depressão ou doenças com perturbações mentais não têm a presença de Deus. Isso é uma grande mentira. Aqui o apóstolo João mostra que isso é possível. Ele pede que seu amigo no lugar esteja bem de saúde, assim como vai bem a sua mente, a sua alma. Então é possível. E ele mostra que o fato de... Imagina que se ele estivesse mal, isso não era porque ele estava longe. É porque ali existia qualquer coisa que precisava ser mudada, que precisava ser melhorada. E hoje nós temos ferramentas que nos podem ajudar a alcançar essa cura que nós precisamos. Eu queria que projetassem uma imagem que eu enviei, que é do cérebro azul e no fogo. Não é esse, é outro. O sofrimento emocional, ele afeta o cérebro, o corpo e a forma como a pessoa vive. Isto aqui, não sei se conseguem ver muito bem, mas basicamente a imagem é a cabeça assim. É uma ressonância magnética. Ou seja, a parte de baixo é aqui. E a parte do lado de cima é esta parte de trás. Aqui é onde estão os nossos pensamentos, nossas cognições, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, é tudo processado aqui, nesta parte da vida. As nossas emoções é aqui no meio, lá para baixo do centro. Depois temos aqui aquilo que nós vemos, conseguimos perceber a fala, está aqui dos lados, também a orientação espacial, para sabermos que nós estamos aqui. Agora, nesse momento, eu estou a falar com as irmãs e está aqui tudo iluminado. Porque eu estou a olhar para vocês, estou a perceber o espaço que eu estou atenta se algo acontecer. Ou seja, está tudo iluminado. Estão a conseguir perceber, né? Ou seja, quanto mais luz tem no meu cérebro, mais ativo ele está. Ou seja, ele está bem. Quanto mais azul, mais apagadinho, mais mudo ele está. Uma pessoa normal, com emoções normais, tem o cérebro assim, bem iluminado, equilibrado. Acontecem coisas boas, luz. Palavras boas que nós ouvimos, elogios, nós sentimos logo aquilo, não é? É uma luz que jogou no cérebro. Mas e quando alguém diz algo mal? Como é que vocês se sentem? Não é? Sabe o que é que acontece? Isso, apaga. Cada palavrinha que nós ouvimos e que nos afeta, apaga. Ou seja, aquilo que era para ser luz se transforma em trevas, em escuridão. Vocês conseguem perceber? E é isso que tem acontecido hoje em dia com muitas pessoas e elas nem sequer se apercebem. E lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do 35, a minha Bíblia é a linguagem de hoje, eu peço desculpa, mas eu sei que é diferente da vossa, mas acredito que esses versículos conseguem se acompanhar bem. Lucas 11, 35. Amém? Diz assim: portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Isto foi algo que a psicologia fez recentemente, mas Deus já alerta na sua palavra a importância de sermos luz. Porque se nós permitirmos que entrem as trevas, o nosso corpo sofre. Tudo começa a sofrer. Tudo, todas as emoções. Jesus, ele aqui não estava a falar apenas de uma aparência espiritual. Ele também estava a falar do interior, daquilo que carregamos dentro de nós, diariamente. Porque em nós, a luz também é manifesta quando nós falamos, quando nós pensamos. A palavra de Deus nos alerta a isso, a cuidado com o pensamento. Porque mesmo só o pensar, já pecamos. A nossa reação às situações, será que elas passam a outra
pessoa a ideia de luz, de ver uma luz naquele problema? Ou será que temos sido sempre trevas, a ver tudo da pior maneira, da pior forma, e a transmitir essas trevas? Essa luz, ela existe em nós como forma de afeto, como forma de cuidado, de educação, influência, principalmente no ambiente de trabalho. É muito fácil ser cristão e ter palavras positivas e de fé aqui. Entregar para uma irmã uma palavra de fé é muito fácil. Mesmo que a gente esteja aqui a sofrer, é muito fácil chegar e dizer: olha, toma posse, que Deus é bom. Mas e no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos amigos em casa, com os nossos vizinhos? Como é que tem sido a nossa postura? Porque é verdade que as pessoas podem nos apagar essa luz. Mas nós também podemos apagar a luz a outras pessoas com aquilo que nós falamos. E como é que tem sido a nossa conduta? A palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. Lá em Mateus 5,14. Essa passagem é muito conhecida por todos nós. Nós, mulheres, temos o poder incrível de iluminar os ambientes, de ser luz na nossa casa. E um exemplo muito prático. No dia em que nós estamos bem, é o dia mais feliz. Toda a família fica feliz, vai todo mundo dormir bem. Mas no dia que a gente acorda furioso, o que acontece? Pelo menos eu disparo para tudo que é lado. Ouve filho, ouve marido, ouve vizinho, ouve quem falar. Porque nós estamos tristes. Ou seja, quando nós estamos equilibradas emocionalmente e espiritualmente, conseguimos transmitir paz, união, alegria. Vocês conseguem entender a vossa importância? E a importância que é cuidar de cada uma de nós? Porque eu acredito que muitas de nós temos lutas diárias, mas nós precisamos entender que nós somos capazes de mudar a nossa história. Nós precisamos primeiro encontrar onde é que está o problema, entender o problema, o que é que está causando o problema e o que é que nós podemos fazer para ultrapassar esse problema. Não podemos nunca focar no problema e apagar as outras partes do cérebro. Não podemos, de forma alguma. Porque cada vez que vier uma palavra mal, se nós dissermos de volta algo bom, aquela luz que foi apagada, ela volta a acender. Cada vez que Satanás contar uma mentira na tua mente, dizendo que tu não és capaz, que tu não consegues, que essa história não tem mais jeito, então rebate com a palavra de Deus. Porque aí essa palavra ruim cai. E quem permanece é a palavra de Deus, que é luz, lâmpada para os nossos pés. Lâmpada para os nossos pés. Vocês conseguem perceber o quanto a palavra de Deus fala sobre luz? Lamparinas, lâmpadas, é sempre sobre luz, nunca sobre trevas. E a psicologia vem e mostra quão importante é o nosso cérebro estar feliz, completamente iluminado. Porque onde há alegria, há luz. Quando a alma ela está ferida, nós começamos a perceber. Porque a paciência, ela diminui. A irritação, ela aumenta. O peso emocional começa a crescer, ou seja, começamos a ficar sobrecarregados. E então a luz começa a enfraquecer. E quem está em guerra por dentro acaba começando a fazer guerra em todo lado. A palavra de Deus diz também vocês já leram isso? Em Filipenses 4, 8. Diz assim: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Por que vocês acham que Deus disse isso? Se não foi porque Ele já conhecia como é que nós funcionávamos. Ele é o nosso Criador. O problema é que quando acontece algo mal, nós começamos a alimentar a nossa mente de tudo que é mal. Imaginem, vocês discutiram hoje com o vosso marido. Houve uma situação. Quem aqui vai dizer que não pensa de tudo desde o primeiro dia que o conheceu que ele fez mal? E agora eu vos pergunto, quem é que para e pensa tudo que ele fez de bom?
E o motivo que o levou a casar com ele? Ai, na hora da raiva, eu não sou hipócrita não pensa não. O que me dá é raiva. E eu começo a lembrar tudo. E eu às vezes até lhe digo, e ele, o que foi isso? Eu não me lembro de ter feito isso não, mas eu lembro. Mas é verdade, nós mulheres somos assim. Nós somos humanos, é normal. É normal. Mas e se nós mudássemos? Imagina, eu estou com raiva, estou furiosa. Eu já não aguento porque ele é assim, ele é assim, ele é assim. Mas e se eu mudar meu pensamento? Em vez de pensar naquilo que é mal e em tudo que ele fez de mal, e se eu começar a lembrar em tudo que ele é bom e o que ele fez de bom? Porque se eu casei com ele, foi porque eu quis. E algum motivo teve. Que motivo foi esse? Será que nós conseguimos lembrar dessa razão? Da alegria do dia do casamento e o porquê escolhemos casar com aquela pessoa? Ou só importa o agora, essa crise de agora? O que será que importa mais? E depois também acusamos a ele, mas o que em nós mudou? Eu também já tive crises com meu marido, estamos casados, acredito que tem gente que está casada há muito mais tempo, eu estou casada há 6 anos, e passamos momentos de crises horríveis. E teve uma altura em que nós estávamos mesmo muito mal. E brigava muito entre nós, e tínhamos várias discussões, e eu comecei a lhe dizer tudo aquilo que ele mudou. E o que é que eu não gostava nele. E ele é muito inteligente, pelo menos ele tem uma inteligência incrível. E ele virou-se para mim, e tu, acha que é mesmo? E começou a dizer, e eu não estava à espera, obviamente, eu falo e ele cala assim, mas nesse dia não. Ele começou a falar, e tu mudaste nisso porque tu eras assim, tu eras assado, tu fazias isso. E eu fiz uma coisa que eu nunca fiz antes. Parei para ouvir. Fiz uma introspeção, refleti. E concorda? O que muitas de nós não fazemos, concordar com o marido jamais, é certo ponto. E não podemos ser assim. E no momento em que eu ouvi, eu fiz a introspeção, sentei e me perguntei mais coisas. O que é que achas? Por que foi? O que é que aconteceu? Vamos resolver. Conversar. E aquilo que estava tudo apagadinho, por causa da raiva, do ódio, de mais alguma coisa, começou a luz. E aquilo que antes tinha raiva, hoje tem amor. Vocês entendem? Isso é um processo de cura, mas precisa haver partilha entre os dois. E reconhecer. O que é que acontece aqui dentro? Eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou saturada, tem muita coisa na minha cabeça, eu não aguento sozinha. Ok. Mas o que é que ele está sentindo? E o que é que eu estou fazendo para ajudá-lo? Isso também conta. Ele é humano como nós somos. Não é? Eles também precisam de ajuda, mas o homem às vezes é muito. Não, tá tudo bem. Se vocês perguntarem ao meu marido, ele entra mudo, sai calado, e para ele não importa o que aconteça, tá tudo bem. Tudo bem. Ele pode ter o pior dia do mundo. Ele está lá em casa furioso e eu, o que é que se passou? Tá tudo bem. E eu sei que não está, mas eles têm essa autodefesa de parecer forte. E nós, como mulheres, temos que ter a nossa sensibilidade da fase frágil de ir lá e cuidar do nosso marido. E perceber que ele não está bem, eu quero que você passe, eu vou ajudar. E aí essa luzinha nunca apaga. Ela só acende e acende. E nós começamos também a acender essa luz nele. Porque se calhar nesse momento ele está apagado, com a tristeza, sobrecarga, opressão. E nós, o que é que fazemos? Atribuímos mais peso, mais sobrecarga, mais dor. Começamos a brigar mais ainda para ele se sentir pior. A casa deve ser o nosso local de refúgio, onde nós encontramos no nosso parceiro um motivo. A mão, aquela que segura que a palavra de Deus diz para andarmos juntos. Vocês estão a conseguir perceber? Amém? Nós temos que agir em unidade. A nossa casa tem que ser um local de paz. E a nós está incumbida esta tarefa de trazer paz. A palavra de Deus também diz que a mulher santa santifica a sua casa. E o que é que nós temos tido? Temos tido essa mulher santa ou a mulher rixosa e iracunda que destrói o mundo? É muito fácil apontar o outro, mas o que é que nós temos feito? Isto não está no meu roteiro, mas por acaso Deus tocou no meu coração para falar isso agora. E se Ele tocou no meu coração para falar isso agora, é porque alguém precisa ouvir. E antes de querer destruir o seu relacionamento e a sua família, Deus está te convidando e dando a oportunidade de tentar entender onde é que está o problema.
E Ele está à espera que você coloque essa causa nas mãos dele, para que Ele possa tratar. Mas isso não depende só dele, depende também de nós. Nós temos o livre e arbítrio. E o que isso quer dizer? É que Deus faz, mas nós também temos que fazer. Porque de que adianta? Minha restauração, imagina, ai Deus, eu quero tanto que meu marido volte a me amar. E o primeiro carinho que ele tenta fazer é dizer, não é? Mas é verdade. É verdade. E sabe, muitas mulheres sofrem e procuram ajuda psicológica. Por quê? Com o passar do tempo, não querem mais o toque do marido. Não querem mais que ele se aproxime. Estão sempre a dar desculpas. Ai, eu estou cansada. Ai, hoje eu estou cansada. Ai, eu já não quero. Mas é verdade, é uma realidade que acontece. E eu tenho uma passagem que fala sobre isso. Em 1 Coríntios 7,5, que diz: não se privem um do outro, exceto por consentimento mútuo e por um tempo. Consigo mútuo e por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui Deus está mesmo a falar de intimidade. Ainda bem que a missionária tirou as crianças. Mas Deus está aqui a falar mesmo da intimidade que nós temos com o nosso marido. Tudo bem ter um dia cansado e ter um dia estressante, mas esse um dia não é sempre. Não. Nós sabemos que nossos maridos têm necessidades e depois nos queixamos. Mas os nossos maridos também são humanos. Nós somos humanos. E isso é tanto lá como cá. Uma mulher que não recebe carinho, o primeiro carinho que tem, a natureza humana, biológica, carne, reage. Ai, o meu marido nunca me chamou de linda, mas aquele homem veio e disse que eu sou linda. Já começa. A semente do pecado, prostituição, adultério. Em casa, a mulher nunca quer um marido. Chega lá na rua, tem mulheres que o desejam. Ele pode ser o homem mais fiel do mundo, mas ele também é carne. E eu não estou a dizer que ele vai cair em pecado, nem estou a dizer que ele está certo, eu estou a dizer que ele pode ceder à tentação. Nós não podemos esquecer que somos carne. O problema é que muitas vezes as pessoas querem transparecer a santidade o tempo inteiro, porque é tão importante, tão importante, tão importante, mas é só uma capa. Aqui dentro é vazio. É tão distante de Deus. Olha, eu posso vir com a Bíblia embaixo do braço, em todos os cultos. Está aqui das 7 da manhã, às 10 horas da noite, o que é que seja, mas se meu coração está distante de Deus, não vale nada. Não vale nada. Porque Deus não busca aparências, Deus busca corações que o adorem em espírito e em verdade. E é isso que tem faltado na igreja. Aleluia. É isso que tem faltado. Não é aparência, é rendição. Aleluia. Será que o meu coração está rendido a Deus verdadeiramente para superar? Será que o meu coração está rendido verdadeiramente a Deus para ouvir a sua vontade, ouvir a sua palavra e mudar? Quantas vezes estamos aqui no culto, ouvimos a palavra que vem do trono dos céus e encontramos desculpas para não agir de outra forma, porque aquela palavra dói, aquela palavra machuca, aquela palavra é muito difícil de seguir. Mas eu vos pergunto, vocês têm ou não têm um Deus do impossível? Aleluia. Então parem de colocar obstáculos na mudança e busquem mudar. Paulo, ele nos ensina algo extremamente profundo quando ele fala para ocuparmos a nossa mente com qualquer boa fome. Aquilo que alimenta a nossa mente influencia a nossa vida. A ciência ela confirma que pensamentos repetitivos, ou seja, tudo aquilo que eu fixo na minha mente que eu sou, ou como eu devo agir, ou o que é que seja, eles moldam as nossas emoções e comportamentos. Imagina, um dia disseram que eu sou feia. Pronto, me acharam bonita. E a partir de hoje, o que é que eu faço? Ai, eu não quero fotos porque eu não sou bonita. Ai, eu não quero aparecer porque eu não sou bonita. Ai, não vou prestar festa porque eu não sou bonita. Ou então, as solteiras, ai não, nunca vou encontrar ninguém porque eu não sou bonita.
És incapaz de tudo, não serves para absolutamente nada. Pode até ter sido nossos pais um dia. Ai, sai daqui, tu não prestas para nada. Sai daqui, ó, peste. Não serves de nada, não faz nada direito. Capaz que dizem isso, mesmo pais cristãos, que dizem isso aos filhos. Depois, isso se torna uma crença. Quer dizer, se a pessoa que eu amo, que cuida de mim, que eu sei que daria a vida como se fosse necessário, diz que eu não presto, que eu não sirvo para nada, então eu não sirvo para nada, eu sou incapaz. E aí começam a vir mais notas na escola, mau comportamento, vícios, por causa de uma palavra que poderia ter sido evitada. Essa palavra torpe que saiu da nossa boca, porque estávamos apagados. Vocês conseguem entender o peso da palavra? E hoje, como também falaram aqui, as pessoas têm sido alimentadas e bombardeadas todos os dias com as redes sociais, com comparações, superficialidade, frieza emocional, orgulho, ego, relacionamentos frágeis. E isso entra tanto, mais do que a Bíblia, porque não sejamos hipócritas, passamos muito mais tempo em redes sociais, WhatsApp, Facebook, seja lá o que for, do que lendo a palavra de Deus. E tudo isso, sutilmente, discretamente, começa a entrar na nossa cabeça. Começa a entrar. Olha, eu posso olhar para o espelho e dizer: eu não sou bonita porque eu não tenho o corpo da Virgínia Fonseca. Não é? Eu não tenho uma casa boa porque a minha casa não é, nem se compara à casa do Cristiano Ronaldo. Aquilo aqui é uma casa. A minha família não é perfeita porque, sei lá, algum artista tem uma família que é o exemplo do universo. E a minha família não é desse jeito, então a minha família não é. É isso que a internet usada por Satanás, porque quem manda na internet é Satanás de ponto. Queira você acreditar ou não, é. Porque a internet só vem para nos convencer de tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E acabamos por nos alimentar disso. E acabamos por ser pessoas que acabam por desistir rápido demais. Qualquer frustração que tenhamos, queremos abandonar o barco. Qualquer discussão com o marido, ai, eu não aguento mais isso, eu quero ir embora. Se aparece uma dificuldade, eu mereço algo melhor. E vem as feministas. Você não deve sentar porque você merece algo melhor. Só que as feministas só pensam nelas. Elas não sabem o que é reconciliar. Elas não sabem o que é Deus. Elas não sabem como manejar a palavra da verdade. E estão cheias de verdades vindas de Satanás que são contra a palavra de Deus. Cuidado com as feministas. Cuidado com as feministas. Leiam a palavra de Deus para que vocês consigam manejar bem a palavra da verdade e saber aquilo que é eletrônico e aquilo que não é. É muito fácil a internet convencer o nosso cérebro de que aquelas práticas são boas, mesmo que a gente saiba que não vai de acordo com a palavra de Deus. E aí surge a apostasia, surgem aquelas pessoas que vão para outras igrejas porque naquela igreja aceita isto. Mas a minha pergunta que eu deixo hoje: você quer ser aceito por uma igreja ou você quer ser aceito por Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Porque igrejas há muitas. Hoje existe até igreja que aceita homossexuais. E você pode ir para lá. Agora a minha questão é: a Bíblia condena. Isto aqui, igreja, não são só palavras, não são só folhas. Isso aqui é Cristo. Aleluia. É Cristo. Vocês entendem? Quando o alvo rejeita isto, rejeita Cristo. Quem rejeita Cristo, não preciso falar mais. Portanto, não vão em busca de igrejas que vos passem a mão na cabeça, que afaguem o vosso ego. Vão em busca de igrejas que pregam a verdade, que importam-se com a vossa alma. E que se a missionária Adélia vier e vos corrigir, se o pastor Elias vier e vos corrigir, entendam isso como palavras de amor, para que haja mudança e para que o vosso cérebro seja iluminado e não apagado. Não encontrem em pessoas, ouçam os vossos livros e principalmente a palavra de Deus. Não fujam dessa verdade. As pessoas hoje sofrem e a palavra de Deus alerta para isso. Perecem por falta de conhecimento. Porque se eu tenho a lâmpada para os meus pés, então eu encontro ferramentas suficientes para superar, seja lá o que for. Hoje, as pessoas acham que tudo é superficial, incluindo os relacionamentos. Mas nós temos que entender que os relacionamentos eles não são sustentados por emoções.
sustentada por compromisso, é sustentada por maturidade e por uma construção. E eu estou a falar aqui de relacionamentos, mas não é só com o marido, também com os nossos filhos e com as outras pessoas. Tudo isso reflete na nossa vida, querendo ou não. A palavra de Deus diz, em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Vocês entendem aquilo que eu falei no início? Da importância daquilo que nós falamos, que pode trazer luz ou trazer trevas? As palavras, elas podem construir ou destruir o ambiente que nós estamos. Uma casa, a tua família, ela pode adoecer. E eu estou a falar mesmo adoecer. Ter doenças de pele, ter doenças psíquicas, ter doenças a nível do coração, dos intestinos. Isso é tudo afetado quando o cérebro está apagado. Porque isto aqui é a máquina que coordena o nosso corpo. Se isto aqui está mal, todo o resto está mal. Vocês sabem, se uma pessoa tem morte cerebral, o que acontece? A nossa mente é tudo. Tudo. É o único órgão que não dá para transplantar. É tudo. Vocês entendem a importância de cuidar? Existem mulheres que cresceram ouvindo que não serve, que ninguém vai amar, que não consegue. Essas palavras tornaram-se crenças no coração. Mas Deus hoje vem para destruir essas crenças. Aleluia. Mas Ele quer que você abra a mente para mudar e entender que você presta. Aleluia. Que você é incrível. Que você pode. Que você é santa. Que você é linda. Que você é uma pessoa amada. Tudo aquilo que disseram que de alguma forma te destruiu, diga ao contrário. Que é assim que o nosso Pai nos vê. Ele nos ama. Os pais que estão aqui sabem. Às vezes, mesmo que o nosso filho faça uma birra horrível, que a gente tenha raiva naquela hora, ele não deixa de ser aquela coisa mais linda do mundo. E eu digo, pode dizer que meu filho é feio. Para mim, ele é a coisa mais linda do mundo. Mais gostosa. Ele faz birra o tempo todo. E eu sei. Às vezes eu, mate, eu já não tenho muito mais. Mas, passados 5 minutos, calma, deixa eu te dar um abraço. Porque isso é ser pai. O pai, ele ralha. Ele briga quando o filho faz birra. Assim como Jesus também briga quando a gente se porta mal. E nos puxa a orelha, nos tira coisas. E não fala, por que Deus? Porque Ele quer ensinar. Amém. Porque é assim que o Pai faz. Ele te leva pelo caminho da aprendizagem. Para que tu reconheças de lá na frente não voltes a falhar. E esse Pai é que nós temos que reconhecer mesmo que Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele nunca vai deixar de nos amar. E se um dia alguém nos disse uma palavra má, Deus está te dizendo hoje a palavra boa. O oposto daquilo, para que tu possas confiar nessa palavra e agora tomar uma atitude diferente. Ser uma outra pessoa. Para de viver as dores profundas de palavras antigas. Elas não definem quem nós somos. Não definem quem você é. Às vezes, a dor que recebemos, ela começa a sair pela nossa boca. Porque pessoas feridas também ferem. Certo? E é através disso que começam a vir a depressão, começamos a nos sentir ansiosos, porque estamos tão apagadinhos de tantas coisas ruins acontecendo à nossa volta, mesmo no trabalho e assim, que o nosso corpo começa a reagir como defesa. E a defesa do nosso corpo é isso, é a ansiedade. É estar acelerado porque eu não sei o que eu faço. É tipo, eu aqui também estou falando com vocês, estou tranquila, parece tranquila, serena, mas por dentro eu estou assim, porque eu estou nervosa. Vocês entendem? É assim que o nosso corpo funciona. Eu em casa estou lá preparando a comida, estou trocando a fralda com o filho, estou já lidando com ele, já vou dar o banho, e depois sou a última a tomar banho em casa, já fiz tudo e o meu corpo está ali no automático, fazendo tudo. Mas o que está aqui dentro? É o cansaço do trabalho, o cansaço da chefe abençoada que eu tenho, o cansaço, o cansaço do próprio trabalho, que é difícil. É normal, eu sou humana. E no final do dia, quando eu me deito na cama, eu só penso, finalmente eu vou dormir e descansar. E quando eu fecho os olhos, mãe! E como é que a gente descansa assim? Não é? Mas eu sou tão alegre de ter aquela criança na minha vida. Isso supera qualquer coisa. Uma verdade é que antes do Marquinhos eu não queria ser mãe.
e a minha tia, ela sabe. Eu não sei lidar muito bem com crianças. Não vou dizer que não gosto, porque é a palavra é muito forte. Mas eu não lido muito bem com as crianças. Não sei. Quando elas começam a ficar muito agitadas, eu entro em pânico e me afasto. Não sei lidar com elas. E eu tinha muito medo de isto me afetar como mãe. De eu não ter paciência nenhuma para o meu filho. E a verdade é que Deus tem um propósito na minha vida. Porque, embora tudo que eu tivesse tentado, o Martim veio. Porque eu acredito que existe um propósito na vida do Martim. Um propósito grande. Por isso é que ele está aqui. Porque desde o início eu disse: é o Senhor que cuida da minha vida, é o Senhor que toma as decisões. Eu tenho os meus planos, mas eu quero que Deus tenha. O plano de Deus foi me dar um Martim. E hoje eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque ele foi a melhor coisa que aconteceu. Depois do meu marido, se quiser gravar. E hoje eu olho para aquela criança com amor. Eu às vezes extrapolo a paciência, mas volto no instante. É um amor que eu não consigo expressar. Talvez algum dia lá no passado houve alguma palavra, houve alguma atitude, houve algum momento em que disse que eu não ia ser uma boa mãe, porque eu não sei lidar com crianças. Não sei, não lembro, sinceramente não lembro, mas o meu cérebro em algum momento pode ter apanhado essa informação e me convencido disso. Mas glória a Deus ao Senhor, que eu permiti que Ele me mostrasse o oposto. E saber que eu sou capaz. Mas isso eu preciso querer. Eu preciso querer. Eu podia, não como cristã, mas hoje as pessoas fazem isso. Podia ter aceito o aborto. Por que não? Não é? Muitas mulheres hoje fazem isso. As feministas apoiam isso. Não quero ser mãe, vou abortar. Foi um erro. Mas não, eu sou filha de Deus. Mesmo cheia de medo. Olha como eu chorei quando eu soube. Ai, que eu só lembro de ir para o quarto às 4 da manhã e começar a gritar e chorar. E o meu marido feliz, porque o sonho dele era ser pai. E eu devastada porque eu não sabia como é que ia ser mãe. Mas é verdade, eu sou humana e eu estou a partilhar isso convosco para vocês perceberem que é normal. Eu não posso olhar para as minhas atitudes e pensar que é algo fora do mundo ou que as pessoas vão me ver de outra forma. É isso que nos destrói. É pensar na forma como o outro vai receber isso, se calhar recebe de outra forma. E se receber mal? Ciência. O que importa é o que Deus pensa de mim. Mas é uma verdade. É uma verdade. Deus me tratou nesse sentido. E eu comecei a querer ser a melhor mãe do mundo para o Martim. Mas eu precisei verbalizar isso. E eu sei que é difícil para muitas pessoas já ouvirem. Eu sei que é difícil dizer, eu não consigo estar com crianças. Isso é quase um insulto para muita gente. E é verdade, eu reconheço. Mas eu preciso ser verdadeira comigo para poder ter uma mudança. E foi a partir daí que eu comecei a mudar e ver de outra forma. Vocês entendem? Talvez aquilo que esteja destruindo a vossa vida, ou trazendo tristeza, ou destruindo o nosso lar, seja algo que nós ainda não conseguimos verbalizar. E eu queria que vocês, durante a semana, fizessem essa introspeção. O que é que há em mim que eu não consigo verbalizar? E me custa porque dói o ego, fere o orgulho. Quando você conseguir verbalizar isto, iniciou o seu processo de cura. Até lá, esqueça. Esqueça. A psicologia não faz nada com as pessoas que não querem mudar, com as pessoas que não querem reconhecer aquilo que está mal. É difícil dizer eu estou errado, é muito difícil, mas é necessário para que haja mudança. Porque enquanto eu reprimir isso, o meu corpo vai responder de outras formas, com ansiedade, estresse, depressão, doenças no corpo, na alma. Tem pessoas que têm problemas dos intestinos, não sabem porquê, já fizeram todos os exames e não encontram motivo ou razão. Ansiedade. Vocês conseguem perceber isto? Eu lembro-me que Elias quis desistir. Davi chorou, se humilhou e rasgou na presença de Deus. Jó, todos os indícios mostram que Jó teve ali um início de uma depressão. Mas sabe qual foi a diferença deles? Eles colocaram isso nos pés do Senhor. Eles não esconderam a sua dor, eles revelaram, trouxeram para fora e aí deu o cura. Nós precisamos dizer. Por isso, se você até hoje não disse para si, diga, para que esse processo possa acontecer. Deus, ele não ignora a dor emocional humana e pedir ajuda. Nunca, nunca, nunca vai ser falta de Deus. Nunca vai ser falta de espiritualidade. É para isso que Deus instituiu a psicologia. Porque ele sabe que nós precisamos desse apoio. Senão Deus não teria permitido. Em Filipenses 4,
nós conhecemos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus e pela oração e súplicas com ações de graça. E eu queria só mostrar a segunda imagem muito rapidamente. Quando nós oramos a Deus, é muito mais do que só um momento de oração. É muito mais do que isso no nosso cérebro. Aqui nós temos aquela mesma imagem, só que mais pequenina para vocês conseguirem ver tudo. Temos aqui uma pessoa orando, ali outra pessoa orando. Mas essa imagem aqui vocês conseguem ver melhor. Por isso eu vou falar desta, para não ser muito difícil. Aqui é uma pessoa normal. Num momento normal, a conversar com um entrevistador. Tudo que está vermelho é que está muito ativo. Tem uma atividade intensa, ou seja, está tudo funcional, está atento a tudo, enfim, como nós estamos aqui agora. Aqui é quando ele começa a orar. Lembra que eu disse que aqui é a parte da frente do nosso cérebro? Onde nós pensamos, temos as nossas preocupações, onde nos orientamos, tudo isto. Notem que aqui está muito mais vermelho do que aqui, certo? Ele aqui até começa a ficar um pouco mais azul, esverdeado, amarelinho, que é uma cor muito baixa, ou seja, significa uma baixa atividade cerebral. Com esses estudos, eles perceberam que o processo de oração, de alguma forma, faz com que a pessoa saia daqui. É como se não existisse, desligasse completamente. Parece que deu um blackout. E é com isto que começam a produzir outros hormônios. E o que acontece? Começam a baixar os níveis de ansiedade, de estresse, deixam de pensar tanto nos problemas e tudo começa a regular neste momento intenso de oração. Será que nós temos orado? Porque eu também posso procurar um psicólogo, mas se eu não tenho orado, o que me adianta? É nesse momento, com Deus, que ocorre o processo da cura. Quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ele diz para nós também depositarmos toda a nossa ansiedade em Deus, ele não está a falar aqui de qualquer coisa, ele está a falar de ciência. Ele está a dizer que nesse momento em que nós estamos orando, ele está recolhendo toda a nossa carga. E biologicamente foi comprovado. Isso é um estudo neurocientífico feito por uma pessoa não cristã, que queria perceber os efeitos da meditação e oração e comparou com uma pessoa que era ateu. O ateu continuou igual, não aconteceu nada com ele. O estresse, a ansiedade, tudo se manteve. E ele estava a olhar para a imagem de Deus e fingir que acreditava em Deus. Enquanto que este que acreditava, esta senhora que acreditava com todo o ser dela na existência do Salvador, mostrou tudo começando a reduzir. A ciência mostrando quem é o nosso Deus. Porque eu tenho certeza que aquele homem, quando fez esse estudo, foi impactado. Porque é uma prova. A ciência precisa de provas, não é? Como se Deus dissesse, toma. Não que Deus precise, mas Ele mostra. Aleluia. Eu lembro que... Deixa eu pensar como é que eu vou falar. Nós pensamos muitas vezes que os momentos têm que ser sempre felizes. Mas dias difíceis também existem. E não é por causa desses momentos difíceis que temos que destruir as coisas. Por exemplo, as mães não deixam de ser a nossa mãe só porque brigam conosco. Assim como os nossos filhos não deixam de ser nossos filhos porque nós estamos zangados com eles. Nós não deixamos de ser filhos de Deus quando nós estamos tristes. Assim como também o nosso marido não deixa de ser o nosso marido só porque eu já não sinto mais a mesma coisa. Ou porque estou chateada. Nas mãos de Deus, tudo se conserta. Tudo se conserta, mas eu preciso crer. Eu preciso que da minha boca não saiam palavras torpes. Quando uma pessoa ela é constantemente atacada, ela cria uma estratégia de defesa que afasta as outras pessoas. E talvez tenhamos criado estratégias de defesa que estão a afastar as outras pessoas de nós e os nossos maridos de nós. E nós temos que refletir isso. Um exemplo. A gente fala, parece que não somos percebidas e dizemos: ah, você nunca me entende. E em vez de dizer: você nunca me entende, por que nós não dizemos assim? Eu me sinto sozinha quando eu não consigo conversar contigo.
quando eu não me sinto ouvida. A forma como nós falamos com a pessoa, ela pode nos aproximar ou nos afastar. Nós temos que parar de lutar um contra o outro em casa. Nós não estamos numa batalha, nós somos uma família, certo? Família se apoia. Nós devemos já lutar juntos contra o problema. O que é que está a levar meu marido a ser assim agora? Ele não era assim? Será que não está acontecendo alguma coisa na vida dele que nós não sabemos? Vocês já perguntaram, quem tem aqui problemas em casa, ao vosso marido o que está acontecendo que ele mudou tanto? Cansaço, dificuldades financeiras? Não sei. Mas quando o casal vira adversário, o relacionamento enfraquece. Escuta o que ele tem para dizer. Muitos relacionamentos morrem porque nós, mulheres, temos a tendência de sempre querer dar uma resposta antes de ouvir. E às vezes eles precisam ser ouvidos. E também nós precisamos de nos fazer ouvir. Outra coisa importante, não tomar decisões no auge da dor. Quando nós estamos com raiva, seja em qualquer situação, as nossas decisões são as piores, porque nós estamos completamente escurecidos. E a última coisa que nós vamos trazer é luz. Então vai no Senhor, na oração. Neste momento, transforma a tua ansiedade em algo bom. Deposita no Senhor e sai de lá como uma mulher fervorosa. E abençoa a tua casa. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3:1: da mesma forma, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento da sua esposa. Como é que nós temos procedido em casa? Um relacionamento saudável, ele exige pessoas saudáveis. Eu não posso, por causa de uma quebra de confiança no passado com outra pessoa, projetar isso no meu marido. Aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me traiu. Aquela pessoa me fez mal, mas o meu marido não fez. Por que eu estou olhando mal por causa disso? É aí que surge o ciúme. É aí que surge o ciúme. Infelizmente, antes do meu marido, eu andava no mundo. Eu tive pessoas do mundo, namorados na minha adolescência e juventude. Quer dizer, eu fui para Portugal com 18 anos, quando a gente começou a namorar. Mas antes disso, eu tive namorados que me traíram. E eu achava isso, porque outras pessoas também me convenciam. Homem não presta. É tudo igual. Isso interiorizou, isso foi uma crença que eu construí. Eu comecei a projetar isso na minha relação. Através de quê? Ciúme. Eu não podia fazer nada, eu era super controladora. Como é que muda isso? Até tinha uma grande amiga, que eu tinha ciúmes dela e pra quê? Porque os dois eram muito próximos, mas sempre foram, e ele via ela como uma miúda, mas na minha cabeça era uma ameaça. Vocês entendem o perigo do meu passado? Que eu projetei nele? Mas aí eu comecei a interiorizar que ele é um homem de Deus. Ele é diferente dos homens do meu passado. E ele nunca fez nada que me fizesse ter desconfiança dele. Então por que eu estava agindo assim? Mudar de pensamento. Aí a gente muda de atitude. E para concluir, queria deixar uma mensagem. Tomem cuidado com a internet. Porque existem vídeos lindos, motivacionais. De que, meu coração é como um vidro. Se cair no chão, tá todo. Agora, pega o vidro e junta, cola, para ver se ele fica igual. Todo mundo aqui já ouviu isso, não é? É o prato do dia da internet. Para explicar a falta de perdão. Para explicar que aquilo não tem mais jeito. O teu relacionamento não tem mais jeito. Mas eu ontem, meditando na palavra de Deus, Deus me deu uma mensagem tão linda. E a verdade é que eu, Camila, não estou falando por vocês, mas eu, Camila, filha de Deus, Jesus, eu sou feita de barro. Eu não sou feita de vidro. E o que é que acontece quando um vaso de barro quebra? E o que é que aparece? Um vaso novo, sem nenhuma marca, sem nenhuma fissura. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Isaías 64:8, a palavra de Deus diz: nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Talvez o meu relacionamento seja um vaso quebrado, mas eu tenho que pegar este vaso, juntar os capinhos e entregar na mão do oleiro, que aí ele refaz. Eu não sou
Não sou mundana, não sou um gentil. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E Ele é especialista em reconstruir histórias. Então, nunca diga para sua causa que ela não tem jeito. Nunca diga para o seu casamento que ele não tem mais jeito. Nunca diga para si mesmo que você não serve de nada. Porque mesmo que alguém tenha te quebrado aqui dentro, Deus te convida hoje para te refazer e fazer um vaso novo. Foi para isso que nós fomos chamados. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus do céu, nós estamos aqui, Senhor, vulneráveis à Tua presença, Senhor, te clamando, Senhor, vem com a Tua glória neste lugar, Senhor. Ó Pai, aquele que tem o coração partido, Senhor, refaz, Senhor. Aquele que tem um relacionamento destruído, Senhor, refaz, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento, igreja, abra sua mente e seu coração, para que Deus, que é o médico dos médicos, possa mostrar onde está o problema da tua causa. O porquê que você está assim, o porquê que você não consegue, o que está faltando. Deus essa manhã quer mostrar para você, mas você precisa ter a mente aberta. Trabalha, Senhor, nessa mente, nesse coração, Senhor, que estão derramados na Tua presença, Pai. E em nome de Jesus, restaura, Senhor, em nome de Jesus, mostra e revela o Teu poder, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitória, Pai, porque nós estamos aqui nesta manhã clamando, Senhor, para que Tu olhes para nós, Senhor. Aquela, Senhor, cujo vaso está quebrado e que já não consegue nem se aproximar do marido, Pai. Lhes dá o escape, Senhor, e revela a elas, Deus, em nome de Jesus, a forma de sair disto, Deus. Em nome de Jesus. Que elas parem de agir como defesa, Pai. E que olhem para seu marido não como inimigo, Senhor, mas como o seu amor, ó Pai. Aquele que Tu lhe deste, Deus, para ser o cabeça da sua casa, Deus. Que ela seja santa para santificar o seu marido, Senhor. Que ela seja uma esposa prudente, Deus. Em nome de Jesus, que toda palavra torpe cesse, Senhor. Que venhamos a lançar vida sobre a nossa casa, vida sobre o relacionamento, Senhor. A Tua santa luz, Senhor. A Tua santa luz que venha iluminar todos os nossos caminhos, todas as nossas palavras, todos os nossos sentimentos, ó Deus. Porque neste momento, Pai, nós estamos crendo que Tu estás nos ouvindo, Senhor, e é com essa fé, Senhor, que Tu estás sustentando os nossos problemas, Senhor. E nos estás atribuindo calma ao coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, vem sobre cada um de nós, Senhor, essa manhã. E nos ensina, Deus, aquilo que falta, Deus, para Te servir verdadeiramente, para ouvir a Tua voz, para mudar, Senhor, e sermos pessoas melhores, Senhor. Uma mulher virtuosa de acordo com a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és um especialista em reconstruir histórias, Senhor. Reconstrói a nossa, Deus, em nome de Jesus.